lugar. Ele está dizendo: Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandou, e se o Senhor fazer ainda mais do que o Senhor mandou. Aí ele repete: sai depressa pelos becos e vielas, ruas e atalhos, e forçam eles a vir. Talvez as pessoas, irmão, que estavam ali aleijados, cegos, talvez fossem pensar: mas por que estão chamando eu? Ninguém nunca me chamou para uma ceia. Por isso que o Senhor disse assim: olha, quando vocês fizerem uma ceia ou uma festa, um banquete, umas bodas, que seja um casamento, vocês não chamam os ricos, não chamam aquelas pessoas de eminência, mas chamam sim aquelas pessoas, aleluia, os aleijados, os cegos, porque ele não tem com que te recompensar. E quando a pessoa chama rico e chama pessoas poderosas, ele está querendo se aparecer para depois ser recompensado pelas pessoas. Aí já vai receber o galardão de homem. Mas quando chama aquelas pessoas que à minha vista elas são incapazes de entrar numa boda, ou seja, de um casamento, eu estou dizendo assim: eu não espero receber nada de volta da tal pessoa. Aí esta pessoa, ela vai ser, aleluia, galardoada pelo nosso Deus e Senhor Salvador, aleluia. Mas quando a pessoa procura, que nem eu falei aqui, eu chamo o dono do supermercado, eu quero aparecer, ou seja, eu quero que alguém veja que a minha casa só tem pessoas de nome. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio chamar aquelas pessoas, os pobres, os cegos. Observe que Davi, irmão, o homem segundo o coração de Deus, ele dá ordem para que matasse todos os cegos, aleijados, os coxos, os cegos, irmão, porque ele estava ali. Ele diz assim: esse povo, aleluia, não são dignos de que entre, aleluia, na minha ceia, aleluia. Mas observe que ele tinha um juramento que ele fez com Jonas, aleluia, com Jonathan, o filho de Saul, aleluia. Ele disse assim: quando tu, aleluia, não esqueça, Jonas disse: olha, eu peço, quando tu reinar, estiver reinando, não esqueça de mim. Jonas ajudava muito, aleluia, a Davi, irmão. Por isso ele mandou, aleluia, buscar esse servo que estava aleijado lá em Lodebar. E Lodebar não era tão longe não, irmão. Lodebar era uma terra que não dava fruto, era uma terra seca, mas era perto de Lodebar. A gente diz assim: Lodebar é lá em São Paulo. Não, Lodebar às vezes é aqui na Lemos Torre, é aqui em Casa Amarela. Aí Davi manda, aleluia, para os seus homens guerreiros, irmão, porque ele tinha homens que, aleluia, ele lutava com 600, com 300 soldados. Imagina um homem só guerrear com 300 soldados. Davi, ele tinha esses homens, irmão, que quando ia para a batalha, aleluia, não importava a quantidade, aleluia, de pessoas, ou seja, de homens para ele enfrentar, porque eles tinham coragem para enfrentar a batalha. E disse: aquele que trouxer, descer até o vale e trazer esses cegos, aleluia, para mim, ou seja, matar essas pessoas, aleluia, eu vou dar um lugar de destaque ao meu lado. Então todos aqueles homens foram atrás, irmão, mas Davi, ele volta atrás, porque ele lembra da promessa e que Deus tinha feito com ele. E quando, aleluia, ele manda chamar Mefibosete de Lodebar, um homem que eles, aleluia, tinha caído do braço da sua ama quando esteve aquele alvoroço, aquela batalha. Então ela correndo com este menino no braço, que era filho de Jonatas, aleluia, ele caiu em cima de umas pedras, então ele ficou coxo, aleluia, não poderia se mover. Mas o rei, ele lembrou, aleluia, de Mefibosete e mandou chamar. Esse rei Davi, irmão, representava ali Deus mandando dizer assim, chamar a gente, a qual a gente não era lícito, aleluia, de entrar no reino do céu. Todos nós já estava designado à morte, aleluia, e ao sofrimento eterno. Mas Deus de lá de cima, irmão, deixa toda a sua glória, deixa o seu altar, aleluia, Jesus Cristo, e vem para nos chamar, aleluia, bem de pertinho, e para dar o exemplo, para que a gente veja como é que a gente pode entrar no reino dos céus, ser manso e humilde de
coração. Certo dia, Jesus estava ali, aleluia, numa ceia, mas ele tirou a sua roupa, irmão, tirou uma veste que tinha aqui por cima, pegou a toalha e cingiu-se, aleluia, com aquela toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, irmão. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se Jesus fez isso, observe que ele começou a chamar um por um, chamou os pés de todos os discípulos. E quando chega no de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, tu lava os pés a mim. Aleluia. Ele está dizendo: Senhor, eu que devo lavar os teus pés, mas tu me lava meus pés. O Senhor disse: olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aleluia. Porque eu vim para isso, Pedro, para dar um exemplo, para que vocês vejam como você deve se comportar. Ou seja, um pastor estando aqui em cima, irmão, ele não subiu o degrau, ele desceu. Aleluia. Para servir as suas ovelhas. Aleluia. Agora, quando a gente sobe o degrau, irmão, por isso que muitas pessoas não aguentam, irmão. Quanto mais cargo, tem mais carga, às vezes não suporta, aí quer sair da presença de Deus. Aleluia. Aí disse Pedro: Senhor, não, mas não só, aleluia, os meus pés, mas lava minhas mãos, lava minha cabeça, dai um banho em mim. Ele disse: olha, Pedro, não necessita lavar, aleluia, as outras partes, somente os pés, porque o certo, tudo já está lavado, Pedro. Aleluia. Aí ele fala assim, ele fala: olha, se eu sou mestre e Senhor, eu vos fiz isso, fazeis vós também da mesma maneira que eu fiz. E quando Jesus chama, irmão, observe que ele chamou os 70 ali, discípulos e mandou de 2 em 2, mas teve uma hora que ele começou a dar instruções aos discípulos, falando, mostrando para ele o caminho que ele ia trilhar, e eles acharam que não dava, que não ia suportar, que não dava para fazer daquele jeito. Eu não vou aguentar, esses mandamentos é muito forte, e começaram a se retirarem de um por um, ficaram só os 12 discípulos. Aí disse para o discípulo: quereis vós também ir, retirai-vos? Aí Pedro, mais ousado, disse: olha, Senhor, para onde iremos nós? Pois só ti, aleluia, tem a palavra da vida eterna, e como tu tens nos fisgado com o teu anzol, não tem como mais a gente voltar. Nós estamos aqui para te obedecer e para aprender contigo, porque nós vamos entrar naquele dia, na grande ceia, e eu sei que Jesus, ele vai nos servir. Aleluia. Mas estes homens, irmão, que eles não tinham, aleluia, eles não tinham o chamado, mas então ele não prestava para nada. E Jesus, ele chamou, fez o banquete, preparou tudo, matou o bezerro cevado e mandou chamar esse povo para se banquetear. Veja que grande vergonha não ia passar esse senhor da casa. A casa ia estar vazia, mas quando Deus falou assim: olha, a casa, minha casa não vai ficar vazia, chama os necessitados. E quem são esses necessitados, irmão? Somos eu, é você. Nós éramos cegos, nós éramos, aleluia, um mendigo ali vivendo, aleluia, no charco de lodo, preso e acorrentado pelo príncipe deste mundo. Mas Jesus, aleluia, viu que nós éramos necessitados e quebrou as correntes, nos libertou para que nós, aleluia, possamos chegar perto dele. E nesse dia vai haver um grande banquete, e Jesus quem vai nos servir, porque diz: eu vim para os meus, aleluia, e os meus me rejeitaram, aleluia, mas todos aqueles quando me receberam, disse, eu dei o poder de ser feito filho de Deus. Observe que estes homens ali rejeitaram o chamado de Cristo. Então foi aqueles que para os olhos humanos não tinham capacidade de entrar no reino dos céus. Mas a gente tem uma promessa, a igreja tem uma promessa de naquele dia todos nós se banquetear. Imagine, irmão, isso é muito sério, irmão. Eu gosto sempre de frisar, porque a gente aqui, às vezes, está aqui conversando, a gente está pregando a palavra
mais como se fosse uma palavra sem valor, mas a palavra de Deus, irmão, ela tem valor. Observe que Ele vai nos alimentar naquele dia. Jesus, Ele vai nos servir, irmão. Vale a pena a gente continuar neste caminho de sofrimento, porque as pessoas pensam que quando aceita Jesus, porque Ele é rico, irmão, Ele é dono de tudo. Eu vou citar Jesus para que Jesus me dê uma casa, Ele me dê um carro, me dê uma esposa. Se quiser dar, Ele dá. Mas nós devemos citar Jesus, não pelos bens materiais, mas para ir morar no céu. Porque aqui tudo é passageiro, irmão. Ontem, aleluia, foi ontem. Hoje é hoje. Passou, aleluia, alguns minutos, passou. Não volta mais. Esse tempo que nós estamos gastando com as coisas mudando. Mas quando a gente se dedica às obras de Deus e não fazer que nem esses homens que botaram ali umas conversas falsas, dizendo que não poderia ir, eles tinham, aleluia, sim, condições de ir, mas eles criaram ali, aleluia, um obstáculo para não entrar naquela ceia, ou seja, para não obedecer a Deus. Mas a gente, irmão, somos mais do que vencedor, porque os seus o recusaram e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Eu estava ali ontem falando com meu irmão Fernando e com outro irmão disse: enquanto a gente, irmão, achar que nós temos, aleluia, razão, a gente nunca vai, aleluia, usufruir dos benefícios de Deus. Jesus tinha, aleluia, razão de sobra para não ser crucificado, irmão. Mas Ele deixou a sua razão de lado. Então a nossa razão é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não temos razão na terra. A nossa razão é Cristo. E para a gente entrar no céu, devemos perder tudo aqui para que a gente ganhe lá na frente com Jesus. Aí diz: não, eu estou com a razão, eu posso falar, porque eu sei que eu estou certo, irmão. Nós somos todos errados. Quando a gente está certo, a gente sabe, mas vamos dar uma de tolo para ganhar os tolos. Que nem disse, Paulo disse: olha, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu perdi para ganhar. Porque para ele o perder é lucro, irmão. Porque ele sabe. Veja só a última, aleluia, palavra desse homem chamado Paulo de Tarso, a qual não recusou o chamado de Deus. Disse: eu combati o bom combate, eu preguei a palavra de Deus, eu fui perseguido, porque eu era perseguidor, e eu cavei uma cova, nela caí, mas agora o que me resta? Eu combati o bom combate, e agora eu encerro aqui a minha carreira, e guardei a fé. E agora eu recebo a minha vitória, a minha coroa da justiça. Que coroa era essa, irmão? Ele ia ser decapitado, irmão. Veja só, eu recebo agora a minha coroa da justiça. Assim eu recebo a minha vitória, eu recebo a minha recompensa, porque não estou preocupado com aqui. Eu sei que agora eu vou morrer, mas eu vou me encontrar com Ele. Aleluia. Aleluia. Nós, irmão, esses olhos que a terra há de comer, não vai ver a Cristo, irmão. Esse corpo não vai chegar perto, irmão. Vamos ser transformados. Vamos receber um corpo glorioso. Em um abrir e piscar de olho, vai ser tudo mudado, irmão. Vamos ser cidadãos celestiais, porque essa matéria, esse corpo, não entra lá não, irmão. Roupa não entra, mas quando você deixa tudo e obedece a Deus, aí você vai passar por mais sofrimento na terra. Aleluia. E quando pede, aleluia, sabedoria, vai vir alguma coisa para você resolver. As coisas vai haver, se fecha a porta. Eu me lembro quando a minha mãe, irmão, em casa tinha uma cuscuzeira grossa, grande, alumínio era grosso. Ela pegava, fazia um cuscuz, irmão, e com 3 pães ela alimentava os seus 11 filhos. Ela partia e um pouquinho. Hoje a gente está enganado. Existia manteiga antigamente, a manteiga turvo. Ela dava só a ponta da faca e pisava assim ali na frigideira e dividia, e comia um pedacinho de pão.
Aleluia. E um pouquinho de cuspir. Hoje, irmão, os filhos não querem, irmão. Hoje os filhos não estão com fome e pedem comida, irmão. Isso é um espírito da gula, a qual a gente devemos repreender. Porque quem vive hoje, aleluia, vive num tempo bom. Mas quem viveu no meu tempo sabe que é sofrimento. Aleluia. Para jogar um pedaço de pão fora que não se jogava, tinha que dar um beijo. Que era um pecado jogar comida fora. Mas hoje as pessoas estragam, irmão. O menino já tomou café, pede um biscoito, o pai dá. O menino está com a barriga cheia, pede vomitar. Eu quero um cachorro quente, o pai dá. Isso aí, irmão, desagrada o coração de Deus. Tem que ter um limite, um controle dentro de casa. Porque a gente cria filho não é para a gente. A gente cria filho é para viver num mundo cheio de lobos cruéis e devorador. Devemos dar o exemplo, irmão, aos nossos filhos. Às vezes é filhos espirituais que está aqui, vem aqui, precisa de uma palavra, e a gente às vezes nem medita que o tempo é corrido, mas Deus, Ele entende e Ele dá uma palavra. Ele diz aqui no final: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões, observe, varões que foram convidados, aleluia, não provará, que foram convidados, provará a minha ceia. Nenhum deles, irmão, que foi convidado, não vai provar daquele banquete, daquele dia. Mas nós estamos aqui para obedecer a Deus. E vemos tanta criança, irmão, e não sabemos o que vai ser amanhã dessas crianças. A gente não sabe o que espera. Que o mundo, ele é enganador. O mundo, irmão, o mundo representa quem? Roubar, matar e destruir. Por isso que tem que estar na igreja os meninos, tem que estar aqui aprendendo. Vou para a igreja, leve os meninos para a igreja, porque para aprender. De repente, essa menina aqui mesmo, essa daqui, tira. Deus mesmo quer batizar ela. A gente vê quando ela nova, ela chora, ela se emociona. Jesus quer batizar ela tão nova. Se ela buscasse mais a Deus, ela ia sentir que Deus ia selar ela com o Espírito Santo de Deus. E é muito lindo, irmão, ver uma criança falando de mistério com Deus. Enquanto muitos têm 40 anos de crente, João conhece, irmão, que 40 anos de crente, morreu, mas não foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Foi para o céu, está no paraíso, guardado, no celeiro, guardado, mas não se perde. Mas a gente devemos aprender com Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É verdadeira. Glória a Deus. Pastor João está com a oportunidade para fazer a oração final. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos encerrar o culto agradecendo a Deus nessa noite maravilhosa, de bem pouquinha gente, mas Deus Pai presente dentro do recinto, irmão. Nós se alegramos porque quando chega a quinta-feira, nós temos culto na quarta à tarde e na quinta à noite. Nós ficamos alegres porque a gente sai da nossa casa para adorar o Deus eterno. E Ele recebe o nosso culto, casa cheia e casa com um, com dois e com três, porque o culto é dele. Quando a gente sai da nossa casa, nós saímos para adorar Ele, glorificar Ele e exaltar o nome dele. Estamos gratos a Deus por tudo nessa noite. Tem uma coisa maravilhosa que muitas vezes a gente se entristece. Deus, mas não tem ninguém na igreja, mas você veio porque foi Deus que lhe chamou. E você está adorando Deus eterno. Não se incomode, porque o Deus grande que lhe trouxe para aqui, Ele vai levar você também para a igreja cheia. Nós agradecemos a Ele por tudo. Muitas vezes a gente já fez tudo aqui com 3 pessoas, mas fez que a gente faz e continua fazendo. Chega um dia que Ele diz assim: vou encher. Você tem que passar pelo estreito para poder chegar lá na frente e cantar o hino da vitória. Vamos adorar a Deus, encerrando esse trabalho maravilhoso, dizendo que Ele fez presente, que Ele é, que Ele pode, que Ele faz, que Ele tem, que Ele dá, que Ele fera, que Ele será, que Ele tem, que Ele levanta, só Ele e mais ninguém na terra. Culto amanhã, né? Tem culto amanhã? Vai, nós vemos tudo. Anuncia aí.
Grande Deus eterno, irmão, tem uma alegria muito grande. Olha, que você já fez trabalho com 3 pessoas e Dinaldo prega com 1 e com 2 e a casa cheia para ele é a mesma coisa. A alegria dele é pregar, falar do amor de Cristo. Isso é que é a alegria. Será que Deus se agrada quando o cara sai de casa para adorar a Deus com uma pessoa, 2 ou 3 e pode ter 50, é a mesma coisa. Para ele é a mesma coisa. Importante é que ele quer trabalhar para o grandioso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo dessa noite. Quem mais precisa de oração? Maravilhoso Deus Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença mais uma vez, glorificando o Teu nome e exaltando a Ti. Pai, encerrando esse trabalho maravilhoso, dizendo que Tu fez presente nesta noite, nesse culto. Pai querido, Pai amado, Tu és grande, fiel, poderoso e majestoso e divinal. Trabalha na vida dos Teus servos, Pai. Santo Deus, abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa aqueles que estão trabalhando, Pai querido, abençoa os comerciantes dessa área, Pai querido, abençoa todos os teus servos que moram nesse lugar, ó Deus eterno, Deus amado, Deus altíssimo, Pai, soberano e majestoso divinal. Creio na Tua palavra, creio na Tua santa, infinita e gloriosa presença, porque Tu és o Deus que pode, o Deus que tem, o Deus que faz. Rei da glória, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, para iniciar esse trabalho maravilhoso desta noite. Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja em Elim. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Onde é que para aqui?